que você acredita que ultimamente quais estão sendo as últimas tendências e obstáculos na logística? O que você tem observado recentemente? E como que as empresas podem se preparar? Então, ao longo do tempo, o desafio vai mudando, porque vão chegando novas soluções vão resolvendo os antigos problemas, e aí vão surgindo novos problemas que a gente vai precisar de novas soluções. E eu gostaria que você me falasse um pouco, e falasse um pouco para quem está assistindo, quais são esses obstáculos de hoje e como você acredita que quem está ouvindo a gente consegue se preparar para superar esses obstáculos. Entendi. Se puder projetar apenas um slide, eu pediria agora, por favor, eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma. Aqui está a definição de logística que vocês devem praticar. Logística, ela é integrante da gestão de cadeia de abastecimento. Então, não confundam bife à milanesa com bife ali na mesa. Logística é uma coisa, supply chain management é outra coisa, ok? Outro ponto importante, a logística é um processo, não é uma atividade. E vejam bem, ela cuida do planejamento, operação e controle, são 3 elementos da logística. Do quê? Do fluxo, quer dizer, movimentação, armazenagem, transporte e armazenagem. Do quê? De matérias-primas, materiais semi-acabados, produto acabado. Então, essa definição de logística vem de 1986 e ela se aplica em todos os segmentos. Ela tem como missão, veja no final, atender à exigência dos clientes. Portanto, Paulo, se as pessoas aplicarem regularmente essa definição, a pessoa pode trabalhar na logística de uma... Eu vou mencionar o nome de empresa aqui, que elas são populares, vai. Pode ser trabalhar na logística do Mercado Livre, ou da Amazon, ou do Magalu, qualquer uma dessas grandes do comércio eletrônico, tem que aplicar isso aqui. Porque aqui não fala em fabricar. E o negócio eletrônico, o mercado digital, ele não produz nada. A maioria, inclusive, é fintech, são operações financeiras. Né? Porém, tem lá o pedaço de estoque. Né? Então, quem trabalha com logística, e esse é um grande erro, vale a pena responder a você, Paulo, que o grande erro que eles cometem é que o consumidor, que somos nós, inclusive, fazemos a compra pela internet e somos muito bem tratados até o momento de pagar. Acabou, debitou a compra, a gente é esquecido. Porque o sistema deles de abastecimento, né, não está necessariamente ligado com o sistema de gestão do negócio. Então, ainda mais com o modelo que está em utilização, exponencial, utilização dos sellers. Não há conectividade, né? Veja só, veja a palavra aí, informações está em vermelho, ó, bem como das informações. Então, a logística dessas empresas deve sim cuidar das informações. Então, há uma ruptura da informação da gestão do estoque disponível, o sistema de cobrança, débito, etc., e a entrega. Por isso é que o primeiro erro que ocorre é esse. Você faz a compra e a exigência do cliente não é atendida, ou seja, prazo de entrega em até tantos dias, ou prazo de entrega entre tal dia e tal dia. Isso, eu pergunto a vocês, que são da área de tecnologia, inclusive, Paulo, para que serve tanta tecnologia assim, de informação, se o cliente não é atendido da forma como ele precisa? Então, visto isso, pode tirar o slide, por favor? Eu complemento aí na análise, Paulo. Pode retirar o slide, por favor. Eu complemento na análise, dentro dessa definição, o seguinte: a logística ela está hoje dentro de um patamar preocupante, no meu ponto de vista, porque há um afastamento entre a logística real, a logística virtual, o que é digital, vamos dizer assim, e essa, entre aspas, logística genérica, generalista. Eu ouço todos os dias falar de logística portuária, a própria
não queria mencionar isso, mas a logística de socorro ao Rio Grande do Sul. Então, nem tudo é logística, né? E acabou generalizando. Então, essa pergunta me dá a oportunidade de chamar a atenção para que haja um foco específico do profissional dentro do que ele pretende fazer. Porque, veja só, há, inclusive, um boom estrondoso com as startups, que é uma coisa nova, né, Lúcio? Startup que eu falo na área de logística, não estou me referindo a outros segmentos. A nossa área de logística, grande parte, para não dizer a maior parte que eu acompanho das startups, acabam criando solução para problema que não existe. E só existiu um gênio que fez isso na humanidade, chamado Steve Jobs. Ele criou o celular e falou: olha, gente, eu criei esse negócio aqui, mas não sei como é que vocês vão usar. Ele usou. Então, qual foi a ciência dele? Ele juntou a telefonia com a internet, num aparelho só. E falou: agora, daqui para frente, vocês inventam o que vocês quiserem. Então, foi o único que conseguiu fazer alguma coisa, uma disruptiva total, né? No entanto, eu observo criação de necessidade. E muitas vezes também ela ultrapassa aquilo que a gente precisa de fato, né? Quando eu disse que a logística ela é simples, mas não é fácil, como eu falei, vamos falar de gestão de estoque. A empresa de vocês, LogSmart, ela é diferenciada num grande produto que vocês têm, de um WMS super ativo, super moderno, diferente daquele WMS inventado lá no começo dos anos 90. E é natural que seja assim, porque na minha concepção como consultor de logística especialista nessa área, mentor, um monte de coisa. O WMS ele teria que ter uma função mais sistêmica, a partir do qual uma indústria, veja só, tem fornecedores, a indústria e o distribuidor. São os três elementos principais. O WMS dessa indústria deveria ser o controlador da caixa d'água. Sabe um prédio cheio de caixa d'água? Não tem a caixa d'água no subsolo, tem a caixa d'água lá em cima, cada apartamento tem a sua torneira, seu banheiro. Conforme vai gastando, a caixa d'água de cima vai abastecendo. Conforme ela chega a um certo nível lá em cima, ela aciona automaticamente uma bomba e leva a água de baixo para a caixa d'água de cima, e assim fecha o ciclo e ninguém nem percebe. Só vai perceber o dia que não tem água, que é o que acontece com a ruptura de estoque. Você só percebe que o negócio não está bom quando não tem estoque no ponto de venda, ou quando não tem estoque na produção. Ou seja, então, e aí entra uma questão interessante desse aspecto, WMS, que ele deveria ser o software, o sistema, a ferramenta, a plataforma, como queiram chamar, do qual você pluga planejamento de produção, planejamento de distribuição, planejamento de compras, todos se abastecem da mesma informação, da mesma caixa d'água, né? Esse é o modelo que, vamos dizer, que traz o conceito para o dia de hoje, podendo ter até mesmo, nesse aspecto, vou me referir até aqui a um amigo muito criativo, que é o Aquiles, que é um grande especialista em torre de controle, né, no mercado aí. E você pode ter numa torre de controle uma gestão da fábrica inteira, não só da distribuição. Porque normalmente quando se fala em control tower, se fala em distribuição, posição de caminhão, quando que ele vai chegar, que rota que ele está fazendo. Então, isso é um pedaço. Nós temos a ligação suprimentos, fábrica, planejamento de produção e distribuição. Essa conectividade toda ela é importante para quem está lá no topo como diretor de logística numa empresa. Então, ele funciona exatamente como controlador de voo do aeroporto. Ele tem a visibilidade plena de toda, vai na definição da logística lá, né? Planejamento, implantação e controle de todo o fluxo de informação e materiais, da origem, quer dizer, fornecedor,
até o destino, que é o distribuidor, supermercado, etc. E isso se aplica para esse negócio, mas não se aplica exatamente igual para o negócio do agro, nem se aplica desta forma no negócio do e-commerce. Daí a necessidade da pergunta anterior que você fez, do profissional de logística tentar buscar a especialização, como a medicina. O médico sai, todos os médicos saem iguais da faculdade, saem iguais. Aí depois um vai ser ortopedista, outro cardiologista, outro, e aí vai. Como nós não temos faculdade de logística, não existe, né? O que caberia é o discernimento do profissional, saber o que ele quer comprar, o que ele quer aprender. Porque também no mercado, Paulo, tem, desculpa a expressão um pouco chula, mas desculpa a todo mundo, mas existe muita picaretagem. Existe muito curso dado por pessoas que não têm a mínima condição de ensinar, porque também não sabem. Tem gente que estuda de manhã para dar aula de tarde. Então, cabe ao profissional saber exatamente o que ele tem que fazer nesse aspecto. Entendeu? E outro ponto importante, Paulo, para complementar essa sua pergunta, a gente tem que ter prestado atenção no seguinte: muita gente confunde inovação com renovação. Veja só, eu vou trazer um exemplo aqui da área médica, de novo. Né? O mais comum hoje em dia, tá, na mídia em geral, foi desenvolvido um medicamento de altíssima competência técnica, vamos dizer, na linguagem do engenheiro aqui, para diabetes. E, de repente, esse medicamento passou a ser aplicado para emagrecimento. Então, injeção na barriga, que era para ser para controlar a diabetes, e, de repente, virou o que eu chamo de inovação cruzada. A gente tem que tomar muito cuidado com esse aspecto da nossa área de logística, porque, de repente, eu suponho que eu sou o diretor de logística de uma indústria de papel. Esse papel é um negócio complexo, porque começa lá no eucalipto, no meio do mato, e termina no porto, carregando celulose no navio. É um negócio complexo, muito complexo, diferente, né? Então, de repente, eu posso encontrar, num outro segmento, uma inovação cruzada que eu aplico no nosso negócio. Então, o profissional tem que ter esse discernimento. Mas ele não tem, porque ele não estuda, não tem porque ele não lê, não busca informação, não se conecta, né? Então, desculpa, estou dando uma de professor aqui, mas é a oportunidade que eu tenho para chamar a atenção, porque a gente sofre esse problema, né? De ver a evolução dos fatos e a coisa ficando lá para trás. É isso.